Olá, pessoal. Eu sou Cleide Duarte e hoje nós vamos entender o que é escrever um número em notação científica e também parar para refletir qual a importância da escrita desta forma. Mas o que seria notação científica? Escrever um número em notação científica, geralmente você usa quando você vai expressar um valor muito alto ou um valor bem pequeno. Aí nós escrevemos em notação científica para ficar mais fácil. Vejamos. Eu tenho aqui, observe os exemplos a seguir. Quantos zero, né? Você veja, ó, 3, 6, 9, 12. Né? Então, como que eu vou representar este número em notação científica? Primeiro, eu tenho que saber que depois deste zero aqui, existe uma vírgula. Espera aí. Depois desse zero aqui, ó, existe uma vírgula. Então, o que seria escrever o número em notação científica? Eu teria que andar com esta vírgula, eu teria que mudar esta vírgula de lugar. Então, eu vou, ó, trazer essa vírgula para frente. Então, vejam, andei 3 casas, mais 3, mais 3 e mais 3. 3, 6, 9, 12. Então, eu tenho como resposta 1 vezes 10 elevado à 12ª potência. E quando for um número decimal, eu tenho aqui, ó, 0,0000034. Como que eu vou representar este número em notação científica? Eu vou entender que eu preciso andar com a vírgula, voltar com a vírgula. Onde que ela vai ficar? Ela vai ficar aqui no 3, depois do 3. Então, quantas casas a vírgula vai andar? Vejam, 1, 2, 3, 4, 5, ficando aqui 6. Então, eu vou escrever 3,34 é igual a, 3,34 vezes 10 elevado a menos 6. Aí você pergunta, por que menos 6? Porque nós estamos nos referindo aqui a um número decimal. Quando for uma quantidade menor que 1, sempre o meu expoente aqui vai ser negativo. Eu tenho aqui, ó, 134, né? Então, eu tenho aqui, ó, milhões, né? Bilhões, 134. Como que eu vou representar? Quantas casas a vírgula vai andar? Eu tenho aqui 3, 6, 9. A vírgula vai ficar aqui, depois do 1. Então, eu vou andar 11 casas. Então, vai ser 1,34 elevado, aqui tem um erro, não é esse sinal aqui, elevado a 10 sobre 11. Esse sinalzinho vocês não vão considerar, tá? Elevado a 10 elevado à 11ª potência. Eu uso o sinal quando eu estiver me referindo a um número menor que 1, certo? A notação científica é uma forma simplificada de escrever números muito grandes e muito pequenos. Vamos aqui na letra D, então. A distância entre o planeta Terra e o Sol é de 149.600.000 quilômetros. Como escrever este número em notação científica? Se é escrever o número em potência de 10, então esse primeiro número aqui, ele não vai poder ser um número maior do que 10. Nós vamos andar com a vírgula, então, quantas casas? 3, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vai ficar 1,496 vezes 10 elevado à 8ª potência, certo? A letra E. A idade aproximada do planeta Terra é de 4.543 bilhões de anos. Como representar em potência de 10? Em notação científica, a vírgula está aqui. Então, nós vamos andar 3 casas, 6, 9.
Então, vai ficar 4,543 vezes 10 elevado... Meu zero saiu ruim, deixa eu consertar aqui. Vezes 10 elevado à nona. Nona potência. A letra F. O diâmetro de um átomo é de 1 namômetro, ou seja, 1/10 de bilionésimo. Como que eu vou escrever, como que eu vou representar este número em notação científica? Eu vou voltar com a vírgula. Vou voltar quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, vai ficar 1 vezes 10 elevado à 10ª potência. Porém, como eu estou voltando, o que vai acontecer? Eu vou precisar representar isso aí, que se trata de um número decimal. E eu represento colocando o sinal negativo. Expresse os números abaixo em notação científica. Lá na plataforma SMED-GV, eu disponibilizei essa tabelinha aqui, ó, que ajuda você a fazer a conversão da potência de 10 em notação. E o inverso também. Então, nós temos aqui 0,02. Olha, 2 números depois da vírgula, então eu vou ter a potência de base 10 elevado ao quadrado. Como eu estou voltando com a vírgula, vai ficar 2 vezes 10 elevado a menos 2. Com esta tabelinha aqui, você não vai errar, você não vai confundir. Lá na plataforma SMED-GV tem, tá? Nesta aula aqui. Vamos ver aqui agora. 2/10 de milésimos. Como que eu vou transformar? São quantos números depois da vírgula? São 4. Vejam aqui, ó, quando eu tenho 4 números depois da vírgula, eu vou usar o quê? Eu vou usar 10 elevado à 4ª potência. Se for número decimal, menos 4. Se for número inteiro, 4. Então, vai ficar 2 vezes 10 elevado a menos 4. Agora, eu tenho aqui 200 mil. É um número inteiro. Como que eu vou representar 200 mil em notação científica? Quantas casas eu vou voltar com a vírgula? Olha, 2, 3, 4, 5. Então, vai ficar 2 vezes 10 elevado à 5ª potência. Certo? Eu tenho aqui 12 milionésimos. Quantos números eu tenho depois da vírgula? 2, 4, 6. Mas a minha vírgula, ela vai vir para aqui, ó. Por quê? Porque o meu primeiro número, ele não pode ser maior do que 10. Então, vai ficar 1,2 vezes 10. Agora, vamos verificar o expoente. Olha, 2, 4, 6. Quando é expoente 6, ó, 10 elevado a menos 6. Eu tenho aqui 1 bilhão e 200 milhões, representando em notação científica. Então, eu vou colocar 1,2 vezes 10. Agora, vamos verificar o expoente. Olha, eu vou voltar com a vírgula. 3, desculpa, é o inverso. É de lá para cá. Eu vou voltar com a vírgula. 3, 6, 9 casas. Aqui eu tenho 371 bilionésimos. Como que eu vou representar? Minha vírgula, ela deve ficar aqui, ó. O 3 vai ser a parte que é representada por inteiro. Então, vai ficar 3,71 vezes 10. Quantas casas eu voltei? 3, 6 com 1, 7. Elevado a menos 7. Aqui eu tenho 7/10 de bilionésimos. Então, a minha vírgula vai ficar aqui no 7. Vai ser 7 vezes 10. Agora, vamos verificar o expoente. Vejam, voltei 3 casas, 6, 9.
A vírgula vem para cá, então 10. Menos 10. Escreva os números abaixo na forma decimal. Então, aqui é para fazer o contrário do exercício anterior. Eu vou observar aqui o expoente, olha. Vai ser a quantidade de casas decimais, né? Quantidade de zeros, que eu vou ter que colocar, de casas decimais depois da vírgula. Então, eu ponho aqui 2, aí a vírgula vai estar aqui, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu vou ter 12 milhões. 12 bilhões. É milhões, desculpa, gente. Aqui eu tenho 2,34 vezes 10 elevado à sétima potência. Então, eu vou colocar 2, 3, 4. Ó, andei 2 casas, o 3 e o 4 são 7. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vejam, ó, 3, 6, 7. Deixa eu verificar aqui se está certo. Eu andei 3, aqui tem um 0 a mais. Eu vou corrigir aqui, tá, pessoal? Eu vou fazer esse aqui novamente. Veja, eu tenho que andar 6 casas. A vírgula está aqui. Né? A vírgula está aqui. Então, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, agora está corrigido. Só tirar os pontinhos aqui. Aqui eu tenho 5 vezes 10 elevado a menos 7. Então, eu vou ter que ter 7 números, 7 casas decimais. Então, eu vou colocar o 0, e aí eu vou ter 7 casas decimais. Vão ser 6 zeros e mais o número 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o número 5. Agora vamos ver aqui a letra D. Eu tenho 4,25. Meu expoente é menos 5. Então, eu vou voltar 5 casas. Então, voltei 1, 2, 3, 4, 5. 0,000425. Escreva em notação científica. Então, eu vou voltar quantas casas? 2, 4, 5, 6. Minha vírgula vai ficar aqui no 1. 1,2 vezes 10 elevado a menos 6. Aqui, a minha vírgula vai voltar apenas uma casa, né? Vai ficar 2,34 vezes 10 elevado a... Se eu voltei uma casa, ó, 10 elevado a 1. A massa de um elétron é de aproximadamente, veja só esse número. Transforme, fica até difícil de ler, né, gente? Transforme esse valor para notação científica e marque a alternativa correta. Eu sei que a vírgula ela vai vir aqui, ó, no 9, né? Porque não pode ser um número maior que 10. Então, vai ser 9,11. Mas aí, vezes 10, vamos verificar agora só quantas casas decimais nós vamos voltar. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 25, 26, 27, com 1, 28. Então, menos 28. Então, qual é a alternativa correta? A alternativa correta é a letra D. 9,11 vezes 10 elevado a menos 28. Observe os exemplos a seguir. Então, eu tenho aqui uma adição com notação científica. Como que eu resolvi? Como que eu faço para resolver? A potência de base 10, vocês podem observar que os números eles têm a mesma potência de base 10.
Então, como que eu faço para resolver? Eu conservo a potência de base 10 e eu vou somar, né? Eu vou agrupar os números, ó, e vou somar 3,4 mais 4,8, somando deu 8,1 vezes 10 elevado à oitava potência. Aqui eu tenho uma subtração. Base 10, ó, são iguais. Então, como que eu faço para resolver? Eu só realizei a subtração. Eu fiz 8,3 menos 6,4. Né? Aí, subtraindo aqui, eu tenho 9, aqui 1. Como o número 8 aqui é maior que o 6, ficou o quê? Negativo. Vamos fazer essas duas aqui para encerrar. Então, eu tenho, ó, base 10 elevada a 11ª potência, 22,4 mais 0,5. 22,4 mais 0,5. 9, 2, 2. 22,9. 22,9 vezes 10 elevado à 11ª potência. Aqui eu tenho uma subtração, né? Então, eu vou resolver a subtração. A potência de 10, eu vou repetir, porque os expoentes são iguais. Então, eu tenho 802 menos 520. 10, 8, 7, 2. 282. 282 vezes 10 elevado à 12ª potência. Nós vamos ficar por aqui. Eu espero que você tenha gostado. E para acessar a plataforma SMED-GV, basta apontar a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela. Se inscreva também no nosso canal do YouTube. Até a próxima!